Boa noite, igreja. A paz do Senhor para todos, amém? Mais um domingo festivo, graças ao bom Deus. Todos que estão aqui têm que dar glória a Deus, porque alguns não têm chance de estar aqui para celebrar mais um culto ao Senhor. Hoje é um dia especial, Santa Ceia. Para mim é melhor ainda, vocês vão saber depois por quê. Amém? Vamos ler um versículo. Estou meio cego, mas a luz não vai, acho que dá para ler. Vou ler um versículo e posteriormente a gente vai orar para dar uma dupla de injeção na nossa fé de hoje. Amém? Vou procurar a lâmpada aqui, dá licença. Passei de 50, não tem como não. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, e a fim de serdes visto por esses, presta outrora da sorte. Não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Esse versículo fala da seguinte forma: o homem se preocupa em fazer as coisas terrenas, as doutrinas do homem aqui na terra, mas esquece de lutar pelo seu galardão, que é o nosso bem mais precioso. Amém? Amar ao próximo, ser digno, honesto, hospitaleiro, fazer o que há de melhor. Apesar que o homem não entra no céu pelas benfeitorias, mas pelo amor e pelo coração, ele conquista o coração de Deus. Vamos orar? Pai Celestial, graças te damos por mais uma vez, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui celebrando mais um culto ao Senhor. Viemos te agradecer por tudo, porque às vezes somos incompreensíveis de reconhecer tudo aquilo que o Senhor nos faz, pelos livramentos, pelas coisas maravilhosas, pelo nosso alimento, pelo nosso ar, pelas nossas crianças, pela nossa vida, o nosso trabalho. Em tudo te damos graça, Pai, porque o Senhor é bondoso e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu te agradeço momentâneo, em nome de Jesus. Louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido esta noite para se colocar de pé. Vamos nos colocar de pé para adorar ao nome do nosso Rei, adorar o nome do nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Abra o seu coração nesta noite. Adore o Senhor. Vem adorar ao Senhor. Toda
Senhor, para te adorar. Estamos aqui, Jesus, para abrir a nossa boca e adorar, Senhor. Adorar somente a Ti, pois não há nenhum Deus como Tu, Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração nesta noite e adore ao Senhor, amém? Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nessa hora? Você pode glorificar ao nome do Senhor? A palavra do Senhor diz lá em Isaías 6:
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo, e os serafins estavam acima dele. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas os pés, e com 2 asas voavam, e um dizia para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Você pode dizer que Ele é santo? Você pode dizer que Ele é santo, que Ele é o Deus da nossa vida, da tua família, da tua casa. Adore a Ele. Adore. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia, glorifique ao nome do Senhor. Aleluia, glorifique ao nosso Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és Senhor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te
Nós sabemos que o nome do Senhor está acima de todo nome. O nome do Senhor está acima de todo principado e potestade. E toda autoridade é constituída pelo nosso Deus. Não há nenhum Deus como tu, Senhor Jesus. Não há outro igual a ti, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua glória manifesta em nossas vidas, Deus. Sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Que diriam as nações? Onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus e não sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. O que diriam as nações? Onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado, tu és adorado, exaltado. Aleluia.
irmãos nessa noite têm a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas. Vamos continuar adorando e dizendo que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Glória a Deus. Oh Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esta oportunidade, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Nós te agradecemos porque tem suprido as nossas necessidades, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por cada lar, por cada família aqui representada, que trouxe os seus dízimos e suas ofertas até o seu altar, Pai. Venha prosperar cada um, venha abençoar a cada um. A tua igreja, Pai, como um todo, abençoa cada um, Pai, grandemente. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? A primeira parte do nosso culto já foi. Que maravilha, né? Às vezes a gente ouve um louvor, a gente vai pela melodia, quando a gente está disperso. Mas quando você acompanha a letra do hino, é interessante, tá? Não há outro igual a ti. Quem crê em outro Deus, acho que está perdendo tempo. Porque nosso Deus é único e é poderoso. Ele é onipotente, que nos dá força. A irmã já orou pelo dízimo. Vamos orar pelo nosso pregador da noite. Por favor, pastor. Amém. Não deu de cedo, chegou 6 horas. Brincadeira. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para passar esse microfone para o nosso pregador, Senhor. Que ele vai nos direcionar e falar aquilo que o Senhor tem que passar para nós, Senhor. Estenda a sua vida, abençoa a tua família, o seu ministério e nos abençoe também, Senhor, para que nossa casa seja fortificada. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Antes de eu passar, tem algum visitante que eu esqueci de comunicar? Se tiver, estenda a mão que a nossa igreja vai saudar. Amém? Seja bem-vindo sempre. Como a igreja fala, sois bem-vindo, em nome de Jesus. Fica à vontade, irmãos. Graça e paz, irmãos, amém? Um visitante não levantou a mão, porque recém-nascido, né? Nós vamos apresentar nesse momento Joaquim. Cadê o Tiago? Vem mamãe, traz o Joaquim. Cadê a irmã Graça? A irmã Graça. Eita benção. Estivemos lá na casa do Tiago e da Júlia,
E eles já estão preparando aí, irmãos, falaram que vão procurando uma casa maior, porque a tendência não é puxar o pai. Eu acho que vai vir uns 3, 4 aí, né, Tiago? Só Jesus, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. O Joaquim acordou? Ixi. Irmãos, faz tempo que eu não apresento criança, viu? Eita. Ele gosta de ficar em pé, irmãos. Gostaria que você estendesse a sua mão para cá. Vamos abençoar essa família. Querido Deus, nós te adoramos, Pai, nesta noite. Bendizemos o teu nome pela vida do Joaquim, ó Deus, que está aqui no teu altar. Senhor, eu apresento a ti, Senhor, juntamente com toda a sua casa. E peço que o Senhor, ó Pai, conceda aos teus servos sabedoria e graça para conduzir Joaquim na tua presença. Pai, eu apresento a ti, ó Deus, consagro a ti nesta noite. E peço que o Senhor o receba, Senhor, para ser usado em tuas mãos como vaso de bênçãos. Usa, Pai, o Joaquim, para, Senhor, ser um vaso, ó Deus, que vai trazer muita alegria para esta casa, para a tua igreja, ó Deus, para a sociedade como um todo. Em nome de Jesus, Pai, nós o consagramos a ti nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o povo de Deus diz: amém. E aqui tem certificado, né, de apresentação. Depois os irmãos. Eu acho que a vovó da igreja. Um livrinho, né? Ah, que benção. Presente aí para os irmãos. Deus abençoe. Agora, cuida aí que o vovô tá que não se aguenta. Glória a Deus. Irmão, pega a sua Bíblia. Abra a palavra do Senhor no Salmo 101. Pode sentar, irmão, fica à vontade. Ontem nós tivemos uma reunião de pastores e líderes aqui na nossa igreja, um café da manhã, cerca de acho que 60 líderes estiveram aqui. Quero agradecer os nossos diáconos que prepararam o café, irmã Dilza e os irmãos que ornamentaram o espaço. Ficou muito bom e foi um tempo muito gostoso na presença do Senhor. Deus abençoe a Igreja Batista Vida Nova por essa oportunidade, né, da gente hospedar os anjos do Senhor aqui. Irmãos, Salmo 101, eu ia ler apenas o versículo 6, mas eu vou ler todo o Salmo, porque nós vamos usar alguns outros versículos. Os irmãos podem acompanhar aí na parede aí o texto. Promessas de um rei, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração.
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se apegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vamos ler o versículo 6 novamente, vamos lá? Põe aí, Carlinhos. Versículo 6 diz assim, vamos todos juntos? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Eu quero falar nesta noite sobre fidelidade. Fidelidade. Baseado nesse texto, claro, em outros textos também. Amém? Esse salmo, irmãos, atribuído a Davi, ao grande rei Davi, quando esse foi declarado rei sobre todo Israel, porque até então Davi só era rei em Hebrom, ele só reinava na tribo de Judá. Então o reinado dele em Hebrom durou 7 anos e meio, mas depois, com a morte de Isbosete, Davi foi proclamado rei em todo Israel. Então Davi foi para Jerusalém, e em Jerusalém ele foi ungido rei sobre todo Israel. E quando ele começa a reinar sobre todo Israel, ele faz a Deus essa declaração solene, que nós lemos nesta noite, de um compromisso para o seu governo, para toda a sua trajetória como um rei sobre a nação de Israel, sobre a nação de Deus. Ele faz aqui ele declara a sua filosofia de vida e de governo. Quem dera se o nosso presidente, lesse esse salmo e tomasse esse salmo como uma filosofia da sua vida e do seu governo. Isso aqui, irmãos, é o credo de um homem que a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus. Isso aqui é os seus objetivos espirituais como rei de Israel. São suas atitudes, de que forma ele estaria governando diante de Deus e diante dos homens. E aqui ele especifica bem duas questões de fidelidade que ele prometeu nessa declaração aqui de fé, de fidelidade e de honra a Deus. Ele faz distinção entre a fidelidade a Deus e a fidelidade relacionada aos homens, fidelidade vertical e fidelidade horizontal. E na fidelidade com Deus, ele começa prometendo o seguinte: cultuarei ao Senhor, louvarei a sua bondade e a sua justiça. Irmãos, é fácil a gente louvar a bondade de Deus, não é? Deus é bom, gracioso, Deus abençoa, mas Davi também se comprometeu a louvar a justiça, principalmente quando a espada do Deus Todo-Poderoso caía sobre si mesmo. Mesmo assim, Davi adorou, honrou, glorificou a Deus, mesmo quando ele foi repreendido por essa justiça. Dentro dessa fidelidade a Deus, ele diz o seguinte: buscarei a perfeição e a integridade. Buscarei a perfeição e a integridade. Ele diz mais para Deus no versículo 3: desviarei os meus olhos do mal. Vou fazer de tudo para não permitir que os meus olhos
sigam a corrupção. E depois ele diz: preservarei meu coração da perversidade. É bem verdade que Davi caiu, nós sabemos dos defeitos, das falhas de Davi, mas tão logo repreendido pela justiça de Deus, ele se arrepende, ele se volta para Deus. Agora, a fidelidade para com os homens ou para com o próximo, ele também relata nesse salmo, quando ele diz o seguinte: não permitirei a calúnia, a difamação. Ou seja, não vou ser um rei que vai escutar e que vai se alimentar de fofoca, de disse-me-disse, não vou permitir isso na minha vida. E depois ele diz no versículo 5 ainda: não suportarei a arrogância e o orgulho. E se tinha um rei que pudesse, naquela época, se orgulhar dos seus feitos, esse era Davi. Davi reinou durante 40 anos, Davi foi o rei que mais expandiu as fronteiras de Israel, Davi foi o rei mais rico, porque mesmo a riqueza de Salomão, quem a juntou foi seu pai Davi. Davi foi o homem mais poderoso, Davi foi um homem íntegro, e ele diz aqui: não suportarei arrogância e orgulho. No versículo 6 ele diz o seguinte: somente andarei com os fiéis da terra. Esse texto aqui no versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Nós, quando lemos, nós dizemos assim: olha, Deus que está falando isso, Ele vai procurar os fiéis da terra. A gente pode colocar essa palavra como se Deus estivesse procurando os fiéis da terra, mas essa posição aqui é Davi colocando para Deus: Deus, eu vou procurar os fiéis da terra para que esteja comigo. Eu vou me acercar de pessoas boas, eu vou me acercar de pessoas dignas. E isso é importante, irmãos, para quem quer manter uma vida de fidelidade, saber com quem nós estamos andando. O apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Somente andarei com os fiéis da terra. Ele diz mais: não ficará comigo fraudador e mentiroso. Não vai ficar comigo pessoas enganosas e mentirosas. E depois mais, diz o seguinte: expulsarei os ímpios e os iníquos exterminarei, não ficarão, não prosperarão no meu reino. Queridos, com esse propósito bem firmado aqui no coração de Davi, palmas para o Carlinhos, irmãos. Se ele me deixa sem voz, depois eu pego ele lá na saída. Com esse propósito bem firmado em seu coração, Davi aqui não se deixa persuadir pelos infiéis da terra. Irmãos, Davi tornou-se o melhor rei de Israel. Poucos da Bíblia tiveram o título dado como de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar nesta noite sobre fidelidade. Você é fiel? Você é fiel? Numa época, irmãos, onde a fidelidade está cada vez mais difícil. E eu diria mais, uma raridade. Alguém ser fiel no sentido pleno da palavra. Urge a necessidade de estarmos abordando esse tema. Urge a necessidade dessa palavra no nosso coração, na nossa mente, de gravarmos e dizer como Davi diante de Deus: Senhor, eu vou procurar me acercar de pessoas fiéis, e eu vou procurar ser o mais fiel possível
que um homem possa ser. Fidelidade, irmão, é o que nós precisamos para esse tempo. Fidelidade a Deus, fidelidade aos cônjuges, esposa, esposo, fidelidade à família, aos filhos, fidelidade na vida financeira, fidelidade à igreja do Senhor, à palavra de Deus, ao compromisso que nós temos com Deus. Davi entendeu isso, que ele não faria coisa alguma se ele não começasse a sua vida de fidelidade, dizendo: eu vou adorar o Senhor, vou cantar, ó Deus, eu vou louvar a tua bondade, a tua justiça, a minha vida vai ser voltada para o culto, para a adoração, para o louvor. Ninguém consegue, irmão, ser fiel sem primeiro ter um relacionamento com Deus. Como vai a sua vida com Deus? Fidelidade vem de berço. E aqui eu quero falar algo muito sério, irmãos. A integridade dos pais, ela é percebida pelos filhos. Seu filho percebe o quanto você é íntegro, é fiel. A sua família percebe o quanto, irmãos, há de fidelidade na sua vida. E eu me arrisco a dizer que a fidelidade é algo, irmãos, que se assoma com a vida espiritual, com uma experiência com Deus. Mas algumas pessoas, irmãos, recebem uma carga tão negativa dos seus avós, dos seus pais, dos seus entes queridos, que ele tem dificuldade, mesmo depois de uma experiência com Cristo, de manter-se fiel. Por causa do berço. Eu digo isso porque a gente tem um pouquinho mais de estrada na fé, e a gente lidou com pessoas com caráter duvidoso durante muito tempo, tentando quase que amarretada consertar. E a gente, mas como que a pessoa conhece a palavra, conhece Deus, tem uma experiência com Deus e o caráter continua vacilante? Aí, irmãos, eu me remeto lá ao berço. É algo que vem de família, é uma sequência que vem de família, é uma carga, uma maldição do inferno que precisa ser quebrada. A gente conhece Davi praticamente desde o berço. E você vê o caráter de Davi desde o início da sua vida, trabalhando, servindo, honrando os pais, honrando seus irmãos, honrando a Deus, honrando a família, honrando a unção que ele recebeu. Mas começou lá no berço. Jessé era um homem de Deus, pai de Davi. Obed, avô de Davi, homem de Deus. Boaz, bisavô de Davi, homem de Deus. Uma família inteira de pessoas, irmãos, fiéis aos princípios, aos costumes, à palavra de Deus. Meu pai não está aqui nesta noite? Está ali. Ao longo de anos, eu vi meu pai trabalhando, décadas. Eu cresci vendo meu pai trabalhar. E eu posso dizer que alguns patrões não foram muito fiéis com meu pai. E alguns deles ele saiu praticamente com a mão na frente e outra atrás. Mas nunca vi meu pai ficar com nada de ninguém, que não fosse fruto do seu suor e do seu trabalho. Um tempo lá, nós tínhamos lá em casa 5 pessoas, andava com uma bicicleta Philips, aquela do quadro de ferro. Meu pai punha todo mundo em cima e saía pedalando. E quando não dava para ir todo mundo, tinha que ir a pé. Um belo dia, meu pai chega lá em casa com a monareta, aquela bicicletinha pequena, e o cilindro dela era quase igual de moto, assim, assim. Lembra disso, pai? Nós pequenos, nós crianças. Falei, pai, só comprou, pai, para a gente? Não.
Mas como é que o senhor trouxe? O senhor pegou emprestado? Não. Alguém deixou lá onde eu trabalho, foi embora, sumiu e ficou lá. E eu trouxe. Vocês podem usar, mas quando o dono aparecer, eu devolvo a ele. Aí a gente ficava pedalando aquela bicicleta, vai lá e para cá, descia morro, subia morro, né? E um belo dia, irmãos, depois de um tempo com aquela monaretazinha servindo a gente, o infeliz não aparece? Papai chegou lá em casa, e nós já acostumados com aquela monareta, e falou assim: eu tenho que devolver a bicicleta, o dono apareceu. Mas como, pai? Ele deixa lá e depois desse tempão, eu não sei precisar quanto tempo depois, mas nós já estávamos acostumados com a bicicleta. Meu filho, o dono chegou, ele deixou lá e sumiu, depois apareceu, eu tenho que devolver. E ficamos sem a monareta, a nossa bicicleta. Queridos irmãos, com isso, a gente vai aprendendo teor do que é ser fiel, do que é ser íntegro, que mesmo sendo prejudicado por algumas pessoas, isso não nos dá o direito de sermos infiéis, desonestos, e querer levar vantagem sobre a vida dos outros, porque isso aos olhos de Deus é errado. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz o seguinte: por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se tem algo que a gente pode passar para os nossos filhos, irmãos, é bênção de uma vida íntegra, de uma vida fiel. Para onde você está conduzindo seus filhos? Sabe o que a palavra de Deus diz? Quem fizer errar um desses pequeninos, a Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra e se jogar no alto mar. A responsabilidade dos filhos de delegar, irmãos, alguns conceitos e valores da palavra de Deus é sua como pai. Eu vou levar lá na igreja para ver se a igreja dá jeito nesse menino. Não dá não. Vou lá levar para o pastor orar para expulsar alguma coisa desse menino. Ele está aprendendo dentro da sua casa. O primeiro discipulador dos seus filhos é você mesmo. Aprendi, não foi com Jesus, a integridade de vida, aprendi com meu pai. Aprendi com ele. O que é meu, o que é do outro, é do outro. E se eu ficar com o que é do outro, eu não vou conseguir, porque eu não fui ensinado dessa maneira. Eu não fui ensinado assim. A fidelidade começa no berço. O que está acontecendo na nossa nação é que os nossos filhos estão aprendendo conosco. Esses adolescentes de hoje aprenderam com os seus pais. E nós temos uma geração, irmãos, de pessoas que não têm um mínimo de noção do que é integridade. Não tem um mínimo de temor a respeito do Deus que há de trazer todas essas coisas à justiça. O que passamos para as gerações futuras? A palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, diz que os homens maus e enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O tanto de gente, irmãos, que se prolifera dando golpe, enganando, passando para trás, tentando ludibriar, tentando se enriquecer de alguma maneira. A Bíblia diz que vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Há uma única maneira, irmão, de cancelar esse mal. A única maneira de cancelar. Ah, pastor, mas eu não aprendi. Meu pai era um trambiqueiro, meu avô era um trambiqueiro. Eu vim de uma família de trambiqueiro. Está na hora de você quebrar essa maldição na sua vida. Está na hora de você encarar as coisas e falar assim: não, basta, nunca mais. E não fico nem com um lápis que não seja meu, que não seja do meu suor, que não seja da minha vida.
E a maneira que nós temos está escrito lá em Provérbios 28, 13. Dá para a gente ler aí? Provérbios 28, 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. É confessar, irmão. É dizer: Senhor, meu pai no passado fez isso. Minha mãe no passado fez isso. Eu não quero fazer, não quero repetir. E eu não quero que essa maldição passe para os meus filhos e netos. Eu quero que a tua bênção passe para os meus filhos e netos. Eu quero que eles vejam que há algo diferente na minha vida. Não é? A única maneira de quebrar essa maldição de infidelidade, irmãos, de iniquidade, é confessando. Jesus, muda a minha casa, muda a minha família, muda a minha vida. E realmente tomar uma posição diante de Deus. Porque, irmãos, a fidelidade atrai as bênçãos de Deus. A Bíblia fala que quem não confessa não alcança misericórdia, mas aquele que confessa, a Bíblia diz que alcança misericórdia e a prosperidade de Deus. Fidelidade atrai as bênçãos de Deus. Os fiéis terão recompensas de Deus. Aqui Davi está falando: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo, para que estejam comigo. Olha, irmãos, que honra, né? Estar ao lado do rei Davi, por ter um nome, por ter uma vida, por ser honrado, por ser íntegro. Davi estava procurando, e que honra, né? Para que morem comigo, e que o que anda reto, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Imagino, irmãos, que Deus também procura os fiéis da terra, os retos, os justos. Fidelidade atrai as bênçãos de Deus. A gente vê Abraão, a integridade de Abraão. Abraão foi fiel, Deus o abençoou muitíssimo sobre a terra. José foi fiel em toda a sua trajetória. Na casa do seu pai, José era fiel. Lá no cativeiro, lá na casa de Potifar, José era fiel. Lá na penitenciária, José era fiel. E como comandante, governador do Egito, José era fiel e Deus o abençoou. Davi foi abençoado por Deus por sua fidelidade, desde as pequenas coisas, né? Desde as ovelhinhas lá, que o pai o deu para cuidar. Você quer bênção na sua vida, irmão? Seja fiel no que você está fazendo, seja íntegro, mesmo que sejam coisas pequenas. Amém? Amém? Seja íntegro. Daniel foi fiel e Deus o abençoou muitíssimo. Estava sempre lá entre os primeiros dos reinos, Babilônia, Medo-Persa. Daniel era fiel. Jó foi fiel na riqueza, Jó foi fiel na saúde, Jó foi fiel na pobreza, na enfermidade. Jó continuava fiel a Deus. A fidelidade de Jó é algo impressionante. E Deus abençoou a vida de Jó. Põe para a gente, Carlinho, Provérbios 28, 20, por favor. Provérbios 28, é o Pedro que está aí, né? Nos ajuda aí, Pedro. Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Outra tradução diz: o homem fiel será coberto de bênção, de bênção. Sua fidelidade não ficará sem recompensa, né? Deus é fiel para te abençoar. Tem um texto lá, Jesus contando a parábola dos 10 talentos,
E disse a um: olha, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Né? Servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel. Sabe, irmãos, que algumas pessoas jamais terão muito na sua vida, porque não são fiéis no pouco. Não conseguem ser fiéis. E ficam contabilizando as derrotas, os fracassos, porque não aprenderam ainda a fidelidade. Nós fomos ministrados um tempo atrás, na ordem dos pastores, pastor Josué Campanhar, pregou aqui na nossa igreja, melhor, era no templo antigo. Ele é preletor da CEPAL, não sei se ainda é, ele foi escritor, conferencista, foi pastor aqui na Igreja Batista da Beira-Mar, pastor auxiliar na época, pregou na nossa igreja. E ele pregou também na ordem de pastores, e falando para os pastores, ele contou uma experiência da vida dele, que eu acho que serve muito para nós. Ele diz que no início da sua vida, iniciando o ministério, novinho, casado de novo, não tinha filhos ainda, ele disse que foi morar numa casa alugada, só que a casa era muito antiga. Aquela casa que as paredes eram uns 50 centímetros, aquele paredão. E a mulher dele, a esposa dele, querendo que desse uma reforma na casa, falou: Josué, vamos pintar essa casa, Josué. Se o pastor Eliezer estivesse lá, dava uma força na época. Vamos pintar essa casa, e nunca que ele pintava. E ela, aborrecida de falar tantas vezes com ele, foi lá e comprou a tinta. A tinta está aí, a lixa está aí, a massa está aí, está tudo aí. Vamos pintar essa casa. E ele: pode deixar que um dia eu pinto. Quando ele chegou lá, tinha uns 3 homens lá já futucando a casa. Ele falou: não, pode ir embora todo mundo, que eu vou pintar. Despediu todo mundo, agora você vai pintar a casa. Ele pegou a espátula, começou a tirar as paredes fofas, né? E mexendo lá, numa das tomadas antigas, caiu um pacotezinho, daqueles veludos, né? Tinha aqueles veludos antigos, uma sacolinha, e dentro tinha várias joias, e joias assim, grandes, anéis com pedras grandes, e ele chamou a esposa, e de repente ali a esposa se alegrou, falou: nosso Deus, que presente dos céus. E ele falou: mas será que é Deus nos abençoando? Será que não? É nosso, a gente devolve para o dono da casa? E aí ficou aquele dilema. E ele guardou aquelas joias, já contabilizando: eu preciso de um carro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou vender isso aqui, vai dar muito dinheiro. E aí ele foi compartilhar alguns pastores. Alguns falaram: rapaz, deixa de ser bobo, rapaz, é Deus te abençoando. E outros falaram: se eu fosse você, eu devolveria, porque não é seu. Mas aí o dilema continuou. E depois de muitos dias, naquela tensão, é meu, não é meu, Deus me abençoou, Deus não me abençoou, ele resolveu ir lá entregar. Foi lá na mansão daquela lá, filha da mulher que morava na casa, já falecida. Ele apertou a campainha, chegando lá, a dona da casa falou: quem é o senhor? Eu sou o inquilino que mora na sua casa. Ah, bom, mas o que o senhor quer aqui? Eu vim trazer isso aqui, porque eu fui mexer lá no canto da parede, caiu. Aí ela: ai meu Deus, as joias da mamãe. E ela ficou tão surpresa que ela pegou aquelas joias, nem obrigado direito, já entrou lá para dentro e deixou lá na porta lá. E ele saiu de lá aborrecido, pensando: seu idiota. Pensei que ela pelo menos fosse me dar um anel desse. Nenhuma recompensa, nada. Voltou para casa chateado, contou para a esposa, que também ficou chateada. Mas aí ele foi para a igreja depois de um tempo orar, e está lá assim: Deus, abençoa meu ministério. Eu tenho sonhos de crescer, de escrever, de me tornar um pregador conhecido. Senhor, abençoa o meu ministério.
E ali Deus falou com ele da seguinte forma: como é que eu posso te abençoar nas coisas espirituais, se nas coisas materiais você titubeou? Aí ele entendeu. Sabe, irmãos queridos, nós como pastores na ocasião fomos muito abençoados por Deus. Como é que você pode pedir a Deus alguma bênção gloriosa da parte do Espírito, se nas coisas mais triviais a gente fica pensando, recebi troco de mais, devolvo ou não? Só de ter dúvida já é indício, irmãos, de que o nosso caráter ainda precisa ser lapidado por Deus. A nossa vida precisa ser lapidada por Deus. Mas Deus está dizendo aqui que os fiéis da terra serão cobertos de bênçãos. Deus abençoará aqueles que são fiéis. Amém, amados? Deus vai abençoar a sua vida pela sua integridade. A fidelidade nos faz dignos diante de Deus. Meus olhos procurarão os fiéis da terra. Eu quero destacá-los e eu quero que eles morem comigo, disse Davi. Eles serão meus auxiliares diretos. Eles serão honrados, eles terão uma postura, eles estarão de frente, eles serão pessoas bem próximas a mim. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, servos de Deus, que não se vendem e não negociam a sua fé. Deus está procurando pessoas, irmãos, que não retrocedem naquilo que aprenderam, naquilo que é certo, naquilo que é bom e que é agradável aos olhos de Deus. Quantas pessoas, irmão, titubeando, será, eu vou e não vou, e fica, irmãos, na dúvida a respeito de princípios tão elementares da palavra de Deus. Que lástima, que lástima. Um tempo atrás, fomos fazer uma reunião, uma irmã do nosso grupo era funcionária pública. Marcamos a reunião e eu já estava certo que ela não compareceria por causa do trabalho dela. Irmã, como é que você está aqui? Sem disfarçar nada. Ela diz assim: pastor, estou aqui porque eu pedi à minha colega que batesse o ponto para mim. E eu falei: você ainda tem coragem de falar isso comigo? Não, pastor, todo mundo faz. Alguém disse que tem algumas portas do inferno. Uma delas é: todo mundo faz. A outra porta é: não tem nada a ver. Alguém disse isso aí. Mas, irmãos, faz sentido, não faz? Todo mundo faz, não tem nada a ver. E a gente vai achando que a gente pode, irmãos, levar a vida assim. A gente pode até passar desapercebido por algumas pessoas, mas Deus está nos vendo. Não só Deus, irmãos, mas a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Que autoridade espiritual nós temos, irmãos, se nós não tivermos vida com Deus? Fidelidade. Homens que mesmo com prejuízo próprio não negaram a sua fidelidade a Deus. Homens mesmo com prejuízo próprio. E a gente tem aí Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei lá, com pena de sacrificar homens tão valorosos, diz: nós vamos tocar o instrumento de novo e vocês ajoelham diante da minha estátua. Você pode tocar tudo de novo, você pode tocar quantas vezes você quiser. Porém, nós não vamos nos dobrar diante da sua imagem, nós não vamos adorá-la. Então, aquece a fornalha 7 vezes mais, pode aquecer 70 vezes mais.
nós não vamos nos prostrar, vamos morrer queimados, vamos virar um carvãozinho, mas nós vamos morrer fiéis. Fidelidade nos faz dignos diante de Deus. Outros preferiram a morte a deixar de serem fiéis a Deus. Passaram um videozinho, uma encenação de João subindo uma escada, João, apóstolo de Jesus, já velhinho, e um tacho enorme de óleo fervendo. E ali o imperador disse para ele: olha, você pode escapar desse óleo fervendo se você negar a Cristo e honrar a mim, adorar a mim. Ele continuou subindo a escada e chegou lá e disse: jamais vou deixar de servir ao Senhor. Empurraram João no óleo fervendo. Ele caiu lá, tomou um mergulho quentinho e levantou. E aí o imperador ficou lá abismado e todos começaram a se ajoelhar, né? Isso não está na Bíblia, mas a história diz que João foi lançado num tacho de óleo fervendo. E não tendo mais condições com João, o imperador disse: olha, coloca ele lá na ilha de Pátmos, esquece lá que esse negócio não morre de jeito nenhum. Fidelidade a Deus. Fidelidade, irmãos, ultra circunstancial. Quando a gente lê Abacuque capítulo 3, versículo 13 e 19, Pedro, coloca para a gente ler. Abacuque 3, 17 em diante, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais, não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Irmãos, fidelidade outra circunstancial de Abacuque. Ainda que não tenha safra nenhuma, ainda que os animais, todos desapareçam, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Algumas pessoas estão retrocedendo, porque Deus não tem abençoado. Senhor, eu pedi para o Senhor abrir a porta, o Senhor não abriu. Eu pedi para o Senhor arrumar vaga para mim, o Senhor não arrumou. Eu pedi que o Senhor fizesse, o Senhor não fez. Então, eu também não tenho por que continuar te servindo. Alguns estão levando a vida espiritual dessa maneira, irmãos. Se Deus me dá, eu faço. Se Deus fizer, eu compareço. Se Deus me abençoar, eu estou lá. Mas e se não? Sabe por que que Deus permitiu o diabo tentar Jó? Porque Deus sabia que Jó continuaria fiel. Sabe por que que Jesus não deixou o diabo cirandar Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro não resistiria. Meus amados irmãos, nós precisamos ser fiéis a Deus, nos tornar dignos, diante do nosso Deus. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé, Deus dá um testemunho tão poderoso a respeito desses homens, heróis da fé. Eu poderia dizer também heróis da fidelidade, porque são palavras sinônimas. Heróis da fidelidade a Deus, heróis da fé. Deus testemunha algo tremendo a respeito desses, quando Deus diz assim: uns foram decapitados, outros foram cerrados ao meio, alguns deles foram lançados às feras. Aí Deus diz: homens dos quais o mundo não era digno. Meus queridos irmãos,
Seja fiel a Deus. Independente do que Deus está fazendo ou vai fazer, continue fiel. Para terminarmos, a fidelidade deve permanecer até a morte. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça, que o justo juiz, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos guardarem ou amarem a vinda do Senhor Jesus. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Tem bênção na fidelidade. Seja fiel ao Senhor por toda a sua vida, até que Jesus volte. Amém? Eu ia convidar o pastor Eliezer, mas ele está 2 joelhos machucados, torcicolo. Ore pelo pastor Eliezer. Vamos estar celebrando a ceia do Senhor nesta noite. Convidar esses varões, essas varoas valorosas, para estar aqui conosco. Os meninos do louvor, cadê? Já estão caminhando. Irmãos, a ceia do Senhor é para os fiéis. Amém? A ceia do Senhor é para aqueles que Jesus chamou para estar com Ele. Os 12. A ceia, irmãos, é para a igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não foi batizado nas águas, eu te convido a aceitar a Jesus primeiro, a ser batizado, para depois participar da ceia juntamente com a igreja. Amém? Mas se você é membro de outra igreja evangélica, está conosco, está em comunhão com a sua igreja, então nosso convidado nesta noite a participar conosco. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma e beba desse pão. Nós vamos orar, consagrando ao Senhor esses elementos aqui. Oremos. Pai Santo, Deus amado, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, por esse pão, por esse vinho, que são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário por nós. Senhor, abençoe esses elementos, abençoe as nossas vidas, abençoe, Pai, esta ceia, que o Senhor, ó Pai, possa receber a nossa adoração, nosso louvor, e que esta noite, Pai, seja a noite de reconciliação, de vitória, de bênção na vida de cada um. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, te agradecemos, ó Deus, por estar escritos nossos nomes no livro da vida. Te louvamos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Amados, comamos o pão. Deus, muito obrigado, Pai, por este momento, por ter enviado o seu único Filho, Jesus, para morrer por nós, Pai. Como foi pregado nessa noite, Senhor, pela fidelidade, foi falado sobre fidelidade, bondade. Muito obrigado, Jesus, pela sua fidelidade, pela sua bondade, por nos amar, por se entregar na cruz, sofrer, Pai, como foi falado hoje na escola dominical. Tanto sofrimento, Jesus, que o Senhor passou por nós, por nos amar. E nós queremos te pedir que o Senhor continue nos amando, que nós possamos nos manter fiéis, Pai, até o Senhor nos chamar para estar com o Senhor na glória, ceando, meu Pai, com o Senhor, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos, amado. Glória a Deus, santo é o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que melhor é estar um dia na tua casa, Deus, do que 1000 em outros lugares, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, Senhor, para a rendição dos nossos pecados, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada vida que aqui adentrou, Pai. Obrigado por esse memorial, Pai, que nos arremete, Pai, que um dia estaremos junto contigo, Deus, ceando ao teu lado. Muito obrigado por cada vida aqui presente. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Os diáconos, fiquem à vontade. Irmãos, a Bíblia diz que depois de terem ceado, eles cantaram um hino de louvor ao Senhor. Vamos adorar Jesus. Ficar de pé, vamos bater as palmas. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos
para ser feliz. Amém, queridos? Eu quero, nesta noite, dizer para os irmãos que Tiago e Júlia, e agora Joaquim também, são participantes da nossa igreja, amém? Nós só vamos formalizar isso na Assembleia, mas já são nossos. Também o irmão Luiz Eduardo, está lá atrás, ele sentiu o desejo de estar reunido conosco, juntamente com a esposa, né? Faz assim, irmã. Olha lá, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Na próxima Assembleia também nós vamos estar recebendo os amados, tá bom? Deus abençoe, que essa semana seja uma semana de vitória. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti por Tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, ó Deus, por essa ceia, esse memorial, onde nós podemos, Pai, ter certeza que o Senhor que morreu, que ressuscitou, prometeu voltar, ó Deus, vai nos buscar para estarmos ceando juntamente com o Senhor nos céus. Obrigado, ó Deus, por essa certeza. Continue conosco, firmando a nossa vida, o nosso caráter, ó Deus, a nossa fidelidade, para que possamos, ó Pai, nos encontrar aprovados quando o Senhor voltar. Meu Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe, ó Pai, a vida de cada família aqui representada, que o Senhor, ó Pai, renove as forças e abençoe com toda a sorte de bênçãos. Queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Seu Santo Espírito, seja conosco hoje e até o dia de Cristo Jesus. O povo de Deus diz: amém. Vão na paz, que Deus abençoe.